Fala galera, essa semana eu e o Magno conversamos um pouco sobre empreendedorismo e como ele afeta a sociedade de uma maneira geral. Esse episódio ficou um pouco mais longo porque nós conversamos com duas pessoas. O Magno fez algumas perguntas para o Rafael Martins, que é professor de comunicação e negócios da Exanc, e eu conversei com o Alan Chiappetta, que é um empreendedor que está começando seu negócio agora. Espero que vocês gostem do papo aí. Quais são as tuas críticas para geração de valor? Bom, eu acho que é importante primeiro dar uma situada. Como que eu fui parar no geração de valor? Eu estava pesquisando sobre empreender, sobre empreendedorismo. Teve uma época aí, uns 2 anos atrás, que eu dei uma empolgada vendo esse cenário de startup que estava começando aqui no Brasil. Tava começando não, né? Já tá rolando faz algum tempo. Mas comecei a dar uma pesquisada. Como é que funciona, como é que se poderia desenvolver um aplicativo. É sempre bom lembrar aí, porque às vezes algumas pessoas acabam caindo no nosso podcast, e a gente já tem visto isso caindo por causa de busca. Então, às vezes, a pessoa não sabe exatamente quem somos nós. Nós dois somos programadores, nós somos analistas de sistemas, nós somos programadores, a gente desenvolve app, né, ou para web, eu já brinquei um pouco com o aplicativo do celular, não sei se o Alexandre também. Mas a gente está nesse cenário aí, a gente vive nesse mundinho aí de pessoas que ficam bilionárias de repente, né? Eu queria pelo menos estar nesse mundinho. A gente não tá tanto nesse mundinho, mas... Exatamente, eu não vivo nesse mundinho não, cara, na verdade. No meu mundinho ninguém fica milionário do nada, não. A gente, teoricamente, a gente estuda a mesma coisa que esses caras, né? Que nasceram com a bunda virada pra lua. E eu resolvi pesquisar um pouco e ver o que está acontecendo aqui no Brasil. Aí eu comecei a estudar um pouco sobre Lean Startup, que é uma metodologia para você começar a startup. É bem técnico, assim, e explica como você validar a sua ideia, enfim. Fui procurando grupos na internet e tal. Alguns grupos de empreendedorismo, Endeavor, que eu não sei falar essa palavra, mas é o nome de um grupo também na internet, vários outros grupos de empreendedorismo, e caí no Geração de Valor. O Geração de Valor, muita gente já deve ter conhecido, já deve ter visto, algumas pessoas compartilhando alguns memes que eles compartilham, tipo, tem umas imagens motivacionais que eles usam assim, tipo, não desista dos seus sonhos e não sei o que, e eles colocam o logo deles e vão ganhando seguidores. Eu não tenho nada contra isso também, desde que a metodologia deles não se resumisse nisso. Então eu já fiquei meio, já fiquei meio com o pé atrás assim com eles, porque o caminho que eu estava seguindo, assim, de ler, de pesquisar, estudar algumas ideias assim, no Geração de Valor era diferente. Lá eles dão muito foco para motivação, você pode, você consegue, aquele lance de que para você ser um empreendedor você tem que ter aquela gana, você tem que ser tocado, né? É uma coisa quase religiosa, assim, do empreendedorismo. Outra coisa que me incomoda muito lá também, daqui a pouco eu já vou explicar um pouquinho o histórico do Geração de Valor, mas outra coisa que me incomoda muito lá do Geração de Valor é que a galera, assim como eu falei agora que tem esse lance de ser quase religioso, a galera meio que endeusa o líder deles lá, que é o Flávio Augusto, foi ele que criou a Geração de Valor. E ele faz as postagens lá na página, algumas postagens são dando opinião dele sobre o cenário político, sobre, enfim, qualquer coisa relacionada sobre, não necessariamente com empreendedorismo. E a galera, qualquer questionamento, qualquer coisa que você se opõe àquilo ali, você é achincalhado. Já aconteceu comigo, até porque eu tenho uma visão um pouco mais de esquerda, né, mas nem por isso eu não posso deixar de empreender, né, tipo, enfim. Mas eu, vi uns bagulhos ali que ele comentou, algumas vezes eu tentei falar, não é bem assim ali, ele tá esquecendo de tal coisa e tal. Então mesmo com argumentos, mesmo colocando link, a galera ficava bem nervosa, assim. Assim, eu não acompanho o Geração de Valor, o blog lá, não acompanho essa galera que você falou que fica meio religiosa e tal, também não é o tipo de coisa que eu vou atrás. Eu conheci a história do Flávio Augusto por causa do Nerdcast, na verdade. Quando lá atrás eles contaram a história dele no Nerdcast e eu achei uma história interessante por conta de como que o cara criou a empresa dele e tal, e depois do fato de ele investir lá no Orlando City, como eu gosto muito de esporte, foi um negócio que me chamou a atenção e tal. E o que eu vejo é que é o seguinte, o Flávio Augusto não promete entregar material técnico. Eu nunca vi ele falando que ele é um professor de empreendedorismo. Ele promete, na verdade, isso, essa motivação. Eu acho que
O que me incomoda é quando você promete A e entrega B, mas o cara nunca prometeu que ele vai te ensinar a tática que ele criou para o WhatsApp, por exemplo, para vender. Ele até fala do modelo de ensino que ele mudou, né? Que ele criou e aí ele mudou a forma como se faz o curso de inglês e tal, porque antes os cursos eram sempre voltados para pessoas mais novas, porque você passava 4, 5 anos estudando, e ele criou aquele sistema de aprender inglês em 18 meses, uma coisa mais enxuta, mais voltada para conversação e etc. Disso ele até fala, mas eu nunca ouvi do Flávio Augusto ele falando que ele vai ensinar técnicas de empreendedorismo. Ele sempre falou de forma muito voltada para o emocional mesmo. E uma coisa que eu acho bacana do podcast dele é que você conhece outros cases. Então, o podcast lá do GVCast que eu comecei a ouvir, faz muito tempo que eu não ouço agora, inclusive eu tô muito atrasado com os meus podcasts também, mas eu vi a história de outras pessoas. Então, sei lá, eu vi a história do cara que criou a Fogo de Chão lá, eu vi a história do Murilo Gun, que era comediante e tá com bagulho de empreendedorismo. Eu vi a história do moleque de 11, 12 anos que começou ou 14 anos, desculpa, que começou a fazer um aplicativo lá e fez um puta sucesso, um aplicativo pras notas da escola. Eu sou péssimo com os nomes, eu não vou lembrar dos nomes dos caras. Do cara da Chili Beans também, que também tem uma história. Então assim, o que eu vejo nesse cara é essa questão de mostrar histórias, de contar histórias. Eu acho que não dá pra acusar o cara de tá fazendo algo errado se eu tô indo buscar no lugar errado. Se você quer buscar técnicas de empreendedorismo, sabe, procura o Sebrae, velho. Procura alguém que vai te ensinar técnica. Eu acho que ele nunca prometeu. Se ele prometeu, aí sim eu acho que é sacanagem, tá? Se ele vende lá o... Ele tem lá agora o novo negócio dele lá, que é o meusucesso.com lá também. Que se entrar no site, né, em nenhum momento ele também te fala de técnica, tá? Ele fala que ele vai expor o case dos empreendedores e tal, vai contar histórias. Então, no final das contas, o cara tá entregando aquilo que ele tá falando que vai entregar. Agora, depende de você, se você quer absorver aquele conteúdo ou não. Eu, particularmente, acho interessante conhecer essas histórias. Não acho que isso vai me tornar um empreendedor, não tenho sangue de empreendedor, não acho que eu vá empreender, a não ser que surja uma oportunidade muito boa, mas eu não tenho esse objetivo na vida de empreender meu próprio negócio, etc. Então, eu acho que, eu não vejo, me parece que a tua crítica, quando é direcionada pro Flávio Augusto, ela é meio colocando o cara como calhorda, como canalha, sei lá, alguma coisa desse tipo, e eu não vejo isso. Eu vejo só que ele é um cara que tá entregando um tipo de material que é específico. Eu acho que tá honesto, não vejo problema com isso. Você colocou até dois pontos legais, duas coisas interessantes aí. O primeiro ponto é dele talvez não querer apresentar porque é a metodologia dele, é uma coisa ali mais reservada, eu não sei se é isso. Eu acho que ele viu também, assim como ele viu com a escola de inglês dele, ele viu um mercado, né, de coisas, de conteúdo que as pessoas queriam consumir. Eu não sei se foi proposital, mas com certeza agora ele já viu que essa fórmula é uma fórmula que é mais... É um produto, né, o Geração de Valor, né, que é o produto dele. Acho que o Meu Sucesso é o produto. Mas ele viu que esse produto... O Meu Sucesso é o produto. O Geração de Valor é um blog, né? É free, inclusive, o acesso. Você não paga pra isso. O meusucesso.com você paga, tem uma conta lá, etc. Criou essa versão que é pra ser comprada. Mas enfim, ele viu que esse tipo de conteúdo é um conteúdo mais palatável, um conteúdo mais vendável, né? De compartilhar, de repente, os memes, essas coisas e tal. E chamar as pessoas pra aquele outro conteúdo que também não é um conteúdo tipo Sebrae e tal. Ele viu que existe esse nicho, ele viu que isso é possível e talvez pra ele, legal, isso aqui vai dar pra vender pra milhares de pessoas, sendo que se eu fizesse uma coisa mais técnica, talvez não atingisse tanta gente. Agora, com relação ao resultado das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, eu não sei, tá ligado? Pode ser que dê resultado, deve realmente dar resultado. Quando você começa a planejar a tua vida, quando você começa a planejar a tua empresa, com certeza você consegue um resultado melhor. Algumas pessoas que não estivessem planejando e passem a planejar, vão conseguir ter algum resultado melhor. Agora, eu sou meio cético com relação à qualidade, sei lá, se você não conseguir um resultado muito melhor com uma coisa um pouco mais técnica. Eu falei que eram 2 pontos, né? Um ponto era esse daí, o segundo ponto que você mencionou, o Murilo Gun. Foi um ponto que chamou a atenção. Gun ou Gun, cara? Acho que é depende, Gun, né? Depende da região do Nordeste dos Estados Unidos que você veio. Alguns chamam de Gun, tipo, Gun, sei lá. É que o nome o nome do cara, né? O nome do cara não é arma, né? Gun com um M, que seja.
E a Bel Pass, que eu também não sei se é Pass, que seja, acho que é Pass, né, que chamam de Pass. Então... Ela diz PS, acho, então vamos ficar com a pronúncia dela, né? Que seja, o nome dela. Que ela pode ter fraudado o nome assim como fraudou os currículos, né? Aí tem essa... Aí, tá vendo? Outra coisa que eu discordo. Vamos pontuar. Primeiro vamos começar com o Murilo Gun, que eu acho que é mais rápido da gente falar sobre ele. Depois a gente vai pro caso da Bel Pass, que é um caso muito mais interessante de comentar e tem trocentos desdobramentos aí até o desaparecimento dela, né? O último ponto foi a... Ela desapareceu? Não, ela simplesmente tem dito nas últimas entrevistas, nos últimos pedidos de entrevistas, né? Como o Pânico tentou chamar ela. Eu tenho acompanhado a saga aí, né? O Pânico falou que ela já veio aqui umas 3, 4 vezes no ano passado e a gente ia chamar ela novamente. E eles recusaram, assim, na mesma semana. Primeiro falaram que não dava, que a agenda não batia. Aí depois nos outros eles falaram, agora a gente prefere não fazer. A gente não vai fazer, vai dar uma sumida com ela pra apagar um pouco essa má imagem, pra depois ela poder voltar e explicar isso tudo com alguma coisa. Mas enfim, isso daí a gente vai falar daqui a pouquinho quando a gente falar do Bel Pass, mas vamos falar do Murilo Gun. O que foi exatamente aí que você viu sobre ele? Eu vi algumas coisas sobre o Murilo Gun, eu vi que ele estava voltando, eu vi até uma entrevista dele no Jô Soares, uma vez explicando esse novo rumo aí que ele estava dando para a carreira. Eu cheguei a ver alguns vídeos dele de uma startup que ele estava montando para falar sobre inovação, né? Que ele fez um curso de inovação, acho que na NASA, né? Eu não sei se você acompanhou essa entrevista aí que ele deu pro Geração de Valor, de repente você pode falar um pouquinho sobre essa mudança de carreira dele. Não, eu não faço ideia do que ele faz. Eu só citei ele porque eu tinha visto ele naqueles vídeos de stand-up, logo que o stand-up começou. Ele era um desses caras, né, lá do comecinho do stand-up. E aí depois eu vi ele dando entrevista pro Geração de Valor, falando sobre empreendedorismo, mas eu não sigo. Tá, eu vou dar minha visão, assim, o que eu peguei. Eu vi que ele montou uma startup, ele tinha um site... Esqueci o nome desse tipo de site, que você faz um hot site com um vídeo de apresentação só e as pessoas se inscrevem pra, de repente, quando for lançado o projeto, você tá inscrito, já isso daí é bem comum. Nesse site tinha um vídeo dele... tinha um vídeo, eu vi em outras entrevistas também mais informações, então sei um pouquinho da história. Ele disse que começou a vida dele antes de ser humorista, né, antes de ser artista de stand-up. Ele era da área de tecnologia, ele criou um dos primeiros sites de humor do Brasil e ele chegou a ganhar uns prêmios com isso, né? O eBest tinha um prêmio de internet com isso, né? Dos primórdios da internet que eu cheguei a acompanhar também, já tô ficando velho. E ele tinha um site de humor e tal, e depois parece que ele vendeu esse site, alguma coisa assim, mas ele começou a trabalhar com humor, né? E virou humorista e foi fazer os stand-ups comedy e tal, seguiu por outro rumo. E depois, agora, recentemente, ele estava decidindo o que queria fazer da vida dele e ele resolveu enviar o currículo dele para um projeto... Eu devo estar falando muita coisa errada porque eu não lembro se era da NASA esse projeto, mas enfim, ele foi para fora do Brasil estudar inovação, como ser uma pessoa mais criativa, estudar algumas coisas assim. Ele voltou agora e quis dar um novo rumo para a carreira dele, em vez de ser artista de stand-up, trabalhar com isso, com empreendedorismo. Com relação a isso, se ele entrega... aí eu vou usar o argumento do Alexandre, concordo. Se o cara entrega o conteúdo que é proposto, ok, eu não tenho crítica nenhuma para fazer com relação a ele. Eu só ficaria ligado, né, porque aí a gente entra naquele outro mérito da pessoa que de repente não tem um resultado para apresentar. Mas isso é uma coisa que é legal também. Eu acho que é legal a gente falar do caso dele e do caso da Bel Pass. Tanto um quanto o outro aí... São pessoas que de repente não têm tanto resultado para apresentar, mas eu não condeno totalmente quem não tem resultado para apresentar. Eu acho que tem gente que é acadêmica, tem gente que estuda muito sobre o assunto. O que você acha disso, Alexandre? O que você pensa sobre isso? Pessoas que nem ele, minha carreira não tá dando tão certo, de repente não é isso que eu quero. Você acha que tem que ter um histórico? O que você acha? Eu particularmente prefiro aprender com quem faz. Até TI mesmo... Na faculdade eu era muito crítico aos professores que eram puramente acadêmicos. Isso é uma opinião pessoal, acredito que a prática é imprescindível. Não se vive só de teoria. Tá? Então eu acho que é muito difícil que alguém que nunca praticou algo de fato consiga ensinar tão bem quanto alguém que praticou. Talvez essa pessoa consiga ensinar e ela consiga te passar conceitos que ela aprendeu estudando, lendo e etc. Mas eu acredito que quem fez de fato tem
tem algo muito mais enriquecedor para passar para quem quer de fato fazer aquela atividade. Então, por exemplo, no nosso caso, desenvolvimento, os meus melhores professores em termos de desenvolvimento foram os caras que também eram desenvolvedores. Já aqueles que eram puramente teóricos, a minha experiência com eles não foi muito boa. Então, se eu vou procurar conhecimento, eu prefiro que o conhecimento venha de alguém que já fez. Eu acho que isso é extremamente importante. Mas também eu não acho que seja calhordagem o cara não ter feito, saber bastante sobre um assunto e querer ensinar, etc. Aí é o que eu digo, desde que o cara não faça nada ilegal. Fazer uma observação só aqui, a gente vai colocar no final do podcast algumas perguntas que a gente preparou para pessoas que trabalham com isso, que tanto no meio acadêmico quanto dando treinamento. Eu lembrei de um conhecido meu, o Rafael Martins, que ele é professor de uma universidade aqui em Santos e é mestre em comunicação. E ele é focado bem nessa área de comunicação empresarial, relações públicas, comunicação corporativa, enfim. A gente vai passar o currículo dele aqui antes de fazer as perguntas no final, a gente fala um pouquinho mais sobre ele, eu peço para ele mesmo se apresentar. Pode seguir agora pro caso da Bel Pass. Vamos comentar um pouquinho aí, né? Acho que todo mundo... Não sei se todo mundo soube do caso inteiro, mas vamos dar a nossa impressão aí. Quer passar aí, Alexandre? Então, de cara assim, ó, eu acho que a forma como o Easy Nobre, que foi o cara que colocou, foi o cara que fez o primeiro texto lá, né, fazendo uma série de críticas, falando que fez uma pesquisa, que encontrou um monte de mentiras, etc, etc, etc. Eu primeiro acho que a forma que ele abordou o assunto foi muito mais para autopromoção do que para de fato demonstrar algum ponto de vista. Eu acho que ele colocou o negócio de um jeito que ele até fazia crítica à imprensa brasileira. E a gente pode fazer 1 milhão de críticas à imprensa brasileira, mas a forma como ele coloca as coisas, eu achei ele muito prepotente do jeito que ele falou da mídia, do jeito que ele falou da própria Bel Pass. Ele falou algumas coisas que comprovadamente não são verdades também. Então ele falou, sei lá, que os estágios de verão na Microsoft e na Google, eles não representam nada. Que essas empresas, eles buscam escravinhos no MIT para colocar lá. E não é bem assim. Eu já ouvi outras pessoas, inclusive depois até fiz uma pesquisada de sites gringos e etc. sobre esse tipo de coisa, e as pessoas falam que é bem concorrido, sim. Não é um negócio que eles vão lá buscar de panelada os escravinhos, entre aspas, como ele mesmo colocou lá no MIT. O lance da Bel Pass, acho que todo se resume à forma como ela divulgou. Na verdade, nem ela divulgou, né? Ela deixou que fosse divulgado as graduações dela, né? Porque ela tinha lá os 2 majors e os 3 minors. E aí aqui no Brasil todo mundo falava que ela tinha 5 graduações do MIT, quando na verdade ela tem 2 graduações, que são os majors, porque o minor, na verdade não são nem 2, né, porque estava dentro de uma graduação só. E os minors são os cursos menores e etc. Só que assim, a Bel Pass tem uma escola de empreendedorismo também, se não me engano, né, que chama Faz Inova. Eu conheci a Bel Pass na coluna dela na CBN. No rádio de manhã, ela passava lá, ela falava Caderninho da Bel, que era até um negócio meio cômico, engraçadinho e tal, que era só isso também, era motivação. Ela falava frases de impacto lá pra motivar. Não sei exatamente como funciona lá a Faz Inova, a escola dela, não sei o que ela vende lá, também nunca me interessei em procurar. Só que eu achei que o que foi muito negativo pra mim em tudo isso que aconteceu foi a postura do Easy Nobre. Eu conheço o Easy Nobre do podcast que ele faz sobre games, que é o 99 Vidas. Eu já tinha visto algumas participações dele no Nerdcast. Eu sei que ele mora no Canadá, que ele é um brasileiro no Canadá, e acho que ele trabalha com alguma coisa relacionada à saúde. Ele não tem... E ele mantém blog, mantém essas coisas. Ele é um cara de internet há bastante tempo já. Só que eu achei que a forma que ele abordou foi muito ofensiva, muito agressiva. Eu até acho que fica um pouco perto da forma quando eu te ouço falando do Flávio Augusto. Eu acho que vocês têm muita raiva dos caras. Ou do Flávio Augusto, você e da Bel Pass. Cara, você vai me ver falando assim, você já deve ter me visto falando assim do Bolsonaro. Sim, não, Bolsonaro é outro caso de amor que você tem. Eu não vejo por que você ter tanta raiva dessas pessoas. Eu não consigo enxergar. Eu também não sei se a Bel Pass comete algum tipo de charlatanismo, se ela é charlatã mesmo. Eu só acho que ela deixou que a própria mídia,
desconhecimento, por ignorância, inflasse o currículo dela. Ela deixou que isso acontecesse. O lance lá de que ela falou também que foi fundadora de uma empresa, ela falou que foi cofundadora da empresa. Eu não vi nenhum material em que ela falasse que ela foi fundadora. O material dela disse que ela foi cofundadora. E o próprio dono lá, o Casales lá, disse que ela participou depois. Ela não foi fundadora, ela não estava no time inicial de fundação da empresa lá, que tinha um outro nome, que foi fundada na Argentina e tudo mais, mas aí depois ela foi convidada para entrar num time de cofundadores. Então o próprio Casales lá esclareceu isso, que foi o que corroborou com o que ela tinha dito. Para mim, os 2 pontos eram esses. Era o fato dela ter falado que ela era cofundadora da empresa, que de fato ela foi convidada para o time de cofundadores, e o lance do currículo dela que ela, sim, simplesmente não se incomodou em fazer a correção da ignorância da mídia de ficar colocando que ela tinha 5 graduações. E o lance dos estágios, que eu achei que o Easy Nobre falou uma besteira, né, pelo material que eu consultei. Então, eu vou dar minha versão do que eu acho, pensando assim, o porquê eu acho que eu me sinto mal com essa história de falar com uma certa raiva dessa história, tanto da BUPESS quanto do Flávio Augusto. É porque tanto o que a gente aprende na sociedade, em que em parte eu sei que é errado, né, quanto o que eles mesmos defendem, o que eles vendem nesses cursos de empreendedorismo ou no palco, quando eles estão falando, o que é passado e o que a gente aprende é que você tem que ralar, você tem que se esforçar, você tem que ir além dos seus limites, você tem que fazer, né? Você tem que botar a mão na massa, ir lá e fazer. E quando a gente vê eles fazendo essas coisas, inflando um pouquinho o currículo, ou aceitando uma bajulação, ou também foi outra coisa que eu não tinha falado do Flávio Augusto, eu já vi ele fazendo uns clickbait ferrado lá no GVCast. Eu vi umas 2 edições do GVCast, uma delas eu me lembro que era sobre ouçam o que aconteceu depois da recompra da empresa. E eu realmente queria saber o que aconteceu depois dele voltar a ser dono da empresa, e ele não entrega esse conteúdo. Você pode ouvir inteiro, ele não entrega esse conteúdo, ele não fala o que aconteceu. Né? Tipo, ele não dá resultado, ele não fala o que aconteceu, ele fica enrolando e no final ele convida as pessoas para trabalharem na empresa dele. Tipo, comprem uma filial e não sei o que e tal, e que nós vamos dominar o Brasil, vai ser a maior escola do Brasil e do mundo, e começa a falar com um tom de voz estranho, assim, né, quase hipnótico. Uma coisa que... mas no Nerdcast ele falou, eu sei que eu ouvi esse GVCast dele, eu não curti, assim, achei meio... fiquei frustrado, assim, fiquei 1 hora e pouco ouvindo o cara, esperando ele falar o bagulho. E ele realmente não dá os pontos, né? Eu falei, vou ouvir, vai falar, não, agora eu tô bilionário, tá ligado? Comecei milionário, agora eu tô com bilhões, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ele não entregou, tá ligado? O que ele prometeu no título que eu quis ouvir. Mas enfim, eu acho que isso causa um pouco de raiva, porque eles ensinam e a gente aprende a vida inteira que você tem que ralar. Aí quando você vê alguma pessoa crescendo porque ela foi desonesta com o currículo, assim, o cara falou um bagulho, aconteceu agora, no Roda Viva, não sei se você viu, a Carmen Lúcia, disseram lá, você é doutora e não sei o que e tal. Na hora, assim, ela falou, não sou doutora, eu entreguei a tese, assim, assado, mas eu ainda não sou graduada como doutora e tal. Ela falou na hora, simples. E todo mundo, eu vi depois até uma certa repercussão que isso daí deu, elogiaram ela por isso. Falaram, honesta mulher, né? Ela, na hora, assim, na hora que passaram a fala pra ela, ela falou, você queria fazer uma observação, isso não consta no meu currículo, né? Eu fiz, mas não tenho doutorado. Simples, na hora ali... Foi bonito, então, foi educado. Mas olha só. Se eu fosse tão crítico quanto o Paulo César Pereira, que é um comentarista de futebol, que é extremamente crítico, eu poderia pensar assim, será que ela não já falou isso porque ela aprendeu a lição e ela viu o quanto foi negativo para outra e ela falou para que isso fosse visto como uma qualidade? Eu posso olhar por esse ponto de vista. Não tô olhando, inclusive. Não acho que seja isso. Mas tô falando que se você quiser encontrar algo para criticar ela até numa ação que aparentemente foi boa, você vai encontrar. Isso sim. É que no caso da BUPESS, eu cheguei a ver... Eu vi um vídeo que pegaram várias entrevistas onde repetem a graduação. E deixam claro, assim, as graduações que ela não tinha. Tipo, o povo fala assim, ela só sorri e tal, beleza. Ela nunca, né, em anos, assim, de carreira, ela nunca fez uma observação... pra alguém assim falar, então, desculpa, mas não é isso. Não, não, desculpa, mas não é tal coisa. Mas enfim, né, acho que isso daí encerra. A gente não tem muita coisa, não tem muita discordância com relação à BUPESS, né, nesse caso, realmente, eu concordo contigo que foi um vacilo, assim, dela não ter corrigido, né, ela viu, isso é legal, os caras estão falando um bagulho melhor, ok, deixa.
É tipo isso, mano. Assim, cara, eu concordo com você que ela podia ter corrigido, que seria muito mais honesto da parte dela. Mas não acho que ela cometeu um puta crime, nem que ela foi uma puta filha da puta por causa disso. Não acho, eu acho que ela se deixou levar. Óbvio que, talvez não, eu acredito até que seja por uma questão comercial mesmo, que ela vai conseguir ganhar mais dinheiro, assim, né? Porque ela vai ter mais imagem, etc. É uma questão comercial, é uma questão de marketing. Assim como a Coca-Cola vai sempre tentar dizer que a Coca-Cola é boa, assim como qualquer marketing de qualquer coisa vai sempre tentar elevar ao máximo a visão sobre aquilo. De fato, ela não mentiu, ela só omitiu a verdade, né? Sim, sim. Bom, até então pra gente abordar um ponto que eu vi aqui, eu vi um post teu sobre uma matéria do Nexo, que eu até vi você falando que é uma das mídias que você curte. Eu também descobri o Nexo recentemente, agora por conta até de um episódio do Mamilos que citou o Nexo também. E aí depois acho que foi o Rafael que mostrou pra gente um infográfico que eles tinham lançado e tal. E aí eu comecei a seguir bastante, a acessar bastante. Eles realmente têm um conteúdo que parece ser bem interessante mesmo, né? E aí esse post que você compartilhou, ele fala em como que o empreendedorismo está afetando a esquerda no Brasil, né? Eu não sei, na verdade ele não se limita ao Brasil, ele até fala de algumas coisas de fora, mas ele mostra, pelo que eu entendi do texto, né, o cara que fez o estudo lá, o antropólogo Carlos Gutierrez, né, ele explora como que o brasileiro passou a acreditar mais que empreender e que ele vai ser uma saída melhor do que ser funcionário, né? E como isso foi mudando a visão de trabalhador, né? E como aquela questão que o PT ou os seus outros partidos de esquerda, o PT mais por causa até da sigla, né? Partido dos Trabalhadores, como essa visão de trabalhador que o PT defendia lá muito forte 80, 90, essa visão ela tá mudando cada vez mais, né? Tá cada vez mais extinta essa ideia de trabalhador, né? Hoje em dia, todo mundo... Até o Flávio Augusto mesmo, não tem como fugir desse cara quando a gente fala de empreendedorismo, porque ele fala muita coisa sobre isso. Ele lá fala o lance de você ser empreendedor dentro de uma empresa para a qual você trabalha, você pode ter um comportamento empreendedor e etc. Então, mesmo hoje, quando você é funcionário, você ainda pode ser visto como um empreendedor dentro da tua empresa e tal. Tem alguma coisa nesse sentido, né? Sim, esse texto aí eu super recomendo. A verdade, o título assim fala sobre a esquerda, como afeta a esquerda, mas eu gostei muito da análise do cara porque não é uma análise muito longe do prático, né? Tem gente que faz umas análises assim, principalmente agora depois das eleições, eu já vi vários balanços, análises que às vezes não batem muito com a realidade, né? Você vê que o cara tá indo muito pro lado filosófico. Esse cara não, ele foi bem pontual. Ele fala o porquê ele acha que tá mudando por causa disso, dá vários dados ali, dá exemplos de vários lugares. Eu achei muito legal isso. Mas basicamente, assim, uma coisa que me chamou a atenção, você tá falando até da mudança de trabalhador para colaborador. A nomenclatura muda e na verdade não é só a nomenclatura que muda, muda-se a visão que se tem desse cara que está trabalhando para sua empresa. Uma coisa interessante também que ele comenta nesse texto, isso daí vai de encontro com isso que o Flávio Augusto, você diz que o Flávio Augusto fala, né? Sobre a precarização das relações de trabalho, enquanto as empresas veem os funcionários como colaboradores, em alguns casos, principalmente na nossa área de TI, a gente vê acontecer casos onde as empresas dão preferência para contratar as pessoas como PJ, como pessoa jurídica. Essa contratação como PJ, na verdade, é contratar uma empresa para prestar serviço dentro da sua empresa. Não é uma contratação como PJ, você está contratando uma empresa para prestar serviço, uma pessoa vira uma empresa, né? Basicamente é isso, para quem não está a par do que é isso, né? Uma pessoa vira uma empresa e presta serviço para sua empresa. Esse caso de empreendedorismo é um caso meio fake, né? Na verdade, você não está empreendendo, você está tendo uma relação de trabalho assalariada, com um horário para cumprir, com todas as obrigações de um funcionário para com a empresa, e a empresa não tem as obrigações para com você. Eu não condeno totalmente porque, enfim, em alguns casos, com alta carga tributária, com algumas coisas que acontecem aqui no Brasil, você não teria como ser contratado recebendo um salário razoável, tendo um repasse para você. Só um ponto aí, essa também não é uma busca só da empresa, né? Tem muita gente que só quer trabalhar de PJ.
Eu conheço vários profissionais, geralmente são profissionais de um nível de senioridade mais alto, né? Cara sênior, especialista, etc., que prefere trabalhar como PJ do que como CLT. Não é só também a empresa que quer. Obviamente que tem empresa, inclusive, que não contrata assim, né? Mas tem também o outro lado. Tem o cara que só quer trabalhar assim. O cara não quer trabalhar CLT porque ele não quer ter todo aquele imposto recolhido. Ele prefere que a grana venha pra ele e ele se vira pra gerenciar aquilo, né? Tem cara que faz isso também por outras questões, porque o cara tem algum problema judicial e etc e não quer receber o CLT. Tem um monte de situações. Não vamos aqui também colocar que a empresa é o grande vilão da história e que ela tá só contratando o PJ para se livrar dos encargos, porque não é bem essa a realidade, principalmente na área de TI. Não, foi o que eu falei, a questão tem a ver com tributação, tem a ver com fundo de garantia, tem a ver com N coisas aí, não só pelo lado da empresa, também pelo lado da empresa. Em alguns casos, a empresa realmente não teria condições de oferecer um salário competitivo se ela tivesse que pagar tudo que está por trás daquele salário. E, enfim, acaba acontecendo isso daí. Agora, o problema, aliás, nem é um problema, né? É um fato, é uma coisa que acontece. Mas acontece que algumas pessoas que entram nesse meio acabam deixando de ter aquela visão de que são empregadas. Na verdade, elas ainda continuam sendo, elas só mudaram a forma de contratação, mas aí elas passam a ter uma visão, passam a não se identificar mais com a classe trabalhadora, porque elas, teoricamente, né, no papel ali, elas deixaram de estar na classe trabalhadora. Então é o empreendedorismo que, na verdade, não é um empreendedorismo de verdade, você pode até ver e se oferecer seu trabalho e ter uma visão de um outro empreendedorismo, mas ainda é uma relação de trabalho. Eu vejo ainda como sendo uma relação de trabalho. É uma discussão bem teórica, assim, né, que a gente está tendo aí com relação a isso, mas na verdade acaba acontecendo isso, né? A visão do trabalhador não é a visão de trabalhador mais. Se a gente levar isso para a prática, na prática, até sendo CLT, e dependendo da postura que você tem com a empresa, você pode sim empreender. Então, por exemplo, na nossa área é extremamente comum você trabalhar como CLT e você fazer freelas, você fazer trabalho por fora, ou mesmo trabalhar como PJ e fazer trabalho por fora. Eu conheço gente que trabalha como PJ, de fato PJ, ou seja, não é aquele cara que tem que ir pro escritório todo dia, que tem que trabalhar, o cara realmente presta uma consultoria, e aí ele presta consultoria para 3, 4 empresas. Ora, isso é empreender. Sim. Esse cara tá empreendendo. Esse cara, ele tá diversificando as receitas dele, estão vindo de outros lugares, etc. O cara que é contratado para trabalhar 8 horas por dia, abaixo de uma hierarquia de chefe, etc., e entra lá como PJ, esse realmente, ele só tá mudando a forma com que a grana dele é paga, mas tem, principalmente na nossa área, bastante disso sim, desse cara que empreende, até mesmo sendo CLT. Eu conheço gente que é CLT e presta serviço como PJ para outras empresas, entendeu? E mesmo sendo CLT, tem, sei lá, uma excelente flexibilidade de horário, justamente para poder prestar essa consultoria para outras empresas. Então, a postura que a empresa tem com o funcionário, ela meio que tem que independer da forma de contratação, né? Eu acho que você colocar que só pelo fato do cara ser CLT, ele tem que ser escravizado pela empresa, não. E aí, por ele ser PJ também ser escravizado, então ele não está empreendendo, eu acho que essa visão é um pouco deturpada. Você pode ser empreendedor sim, e inclusive diversificar suas receitas sendo CLT em uma empresa, né? Depende muito da relação que se estabelece entre empresa e funcionário. Sim, não, mas eu não tenho essa visão. Eu trabalhei durante muitos anos como PJ, é a minha situação agora também. Eu não condeno, não tenho como condenar uma coisa que eu faço. O texto dá outros pontos também que são pontos interessantes. Na verdade não é tipo, é horrível que isso aconteça. O que o texto diz é que acontece. Então ele tem dados aí do que acontece nas favelas, tem dados do que acontece em alguns lugares, em alguns pontos aí. Eu acho que é bem interessante. Em alguns casos, inclusive aí no caso das favelas, por exemplo, várias pessoas que já tinham um empreendimento, que é um empreendimento de verdade, né? Que é tipo aquele barzinho, o carro de hot dog e alguns outros casos assim, as pessoas acabam empreendendo porque de alguns anos para trás, né, foi facilitado o crédito, por exemplo, da empresa. Então o cara abre uma MEI ali, é uma empresa, ele está empreendendo de verdade, não é um empreendimento desonesto, não é um empreendimento fake, né? Então várias pessoas começaram a empreender. Então esse pequeno trabalhador aí parou de se identificar com as questões de ser trabalhador, porque para ele passa a ser muito mais interessante que o governo diminua os impostos para empresas, passa a ser interessante para ele que o governo facilite a contratação de empregados,
Que o cara tem um negócio dele, tem um boteco, tem um bar dele ali, ele saiu da ilegalidade, ele tá legal, ele quer contratar pessoas para trabalhar com ele ali. Ele quer comprar um freezer novo, tá ligado? O cara quer comprar uma geladeira nova ali, uma máquina de fazer coxinha, né? O cara quer ter os negócios dele e pra ele é importante que tenha facilidade de crédito, é importante que tenha facilidade para contratar funcionário, né? E isso tudo é uma coisa nova, né? Que eram pessoas que tinham uma visão mais de esquerda por serem da periferia de repente, ou por estarem ali na ilegalidade, né, e tal, e agora elas passam a se identificar com ideias mais liberais. E isso é também causado por esse empreendedorismo. É algo engraçado que tem acontecido, não é condenável, né, mas está acontecendo, tem acontecido. Tem um ponto também desse texto que eu achei extremamente curioso, que ele fala até de religião também, né? A gente acabou falando um pouco de religião, e ele fala que, ele tem a frase aqui, eu vou até ler a frase que tem: se nos anos 1970, nos anos 70, a Igreja Católica politizava os trabalhadores, hoje as igrejas evangélicas politizam os empreendedores. Então ele traça até o paralelo de como a religião do cara faz com que ele acabe empreendendo e tal, pelas coisas que ele ouve ali no meio da religião e etc. E ele cita até a Igreja Universal e tal. Então, olha assim, que curioso como que a própria igreja tem uma relação, uma forma como você vai se comportar no meio do trabalho, ou se você vai empreender ou se você vai procurar um emprego, por exemplo. E o que ele tenta mostrar aqui é que a igreja evangélica ela acaba fazendo com que as pessoas procurem mais empreender, enquanto lá antigamente a Igreja Católica acabava formando o trabalhador, né? O incentivo era que você tivesse a vidinha padrão e tal, de ir lá trabalhar e etc. Eu nunca tinha parado para pensar nesse tipo de relação. Eu lembro quando eu fazia psicologia, eu fiz algum tempo de psicologia nas aulas de sociologia, eu não lembro se a gente chegou a ter isso também na Faculdade de Análise de Sistemas, mas tem um livro do Max Weber que é um dos pilares da sociologia, né? Um dos livros básicos da sociologia, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Isso daí é do século XVI, eu até abri aqui para dar uma consultada se era isso mesmo, se tinha essa relação mesma, mas é realmente isso. Ele fala que o protestantismo, né, a religião protestante que estava começando ali, ela é essencial, se não necessário, ao desenvolvimento e disseminação do capitalismo pelo Ocidente. Então ele faz o paralelo, ele faz a análise já naquela época da forma como era colocado pela religião protestante, de que você ia conseguir as coisas por esforço e tal, e que como isso estava ajudando a disseminar o capitalismo no Ocidente. Isso é bem legal, é uma das bases da sociologia, não sei se sociologia moderna, mas da sociologia, né? Um dos livros que você vai aprender aí quando você fizer qualquer aula de sociologia em qualquer faculdade. Aí eu tive o básico de sociologia, não conheço muito, mas já tinha esse paralelo, já existia esse paralelo. Esse exemplo aí do cara do Jornal do Nexo que ele cita é bem prático, assim. Ele fala que as igrejas realmente estão dando aulas de empreendedorismo. Na Igreja Universal acho que tem até uma faculdade aí de empreendedorismo. É bem prático, assim. Os caras estão botando a mão na massa, ensinando o que você deve e você não deve fazer tecnicamente até. Isso é bem engraçado, né? Excelente. Acho que é isso, né, cara? É isso, cara. Fechou. Para começar, eu queria que você fizesse uma pequena apresentação aí, Alan, de quem que você é e o que você faz. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite para participar aqui do podcast Politicando. Eu venho acompanhando o trabalho de vocês e fico muito feliz que tenham pessoas dispostas a trazer um assunto muito difícil hoje de se discutir na internet, né? E vocês fazem isso com uma clareza muito grande. Parabéns de verdade pelo trabalho, espero que continue por muito tempo trazendo essas informações de qualidade pra gente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alan Chiappetta. Atualmente eu estou na transição de carreira para consultor em vendas online, que basicamente eu utilizo meu conhecimento em marketing digital e vendas online para ajudar micro, pequenas empresas e profissionais liberais a aumentar suas vendas e atrair mais clientes utilizando a internet. E o que te levou a querer empreender? Há alguns anos eu trabalhava como vistoriador de container isotanque em um terminal de Santos. E apesar de viver uma vida que grande parte das pessoas odeiam, que era acordar às 5h15 da manhã e chegar em casa lá para depois das 19 horas da noite, por conta do trânsito infernal na entrada da cidade, eu gostava muito do meu trabalho. Eu tinha um chefe imediato que me ensinou muito, e tinha uma equipe também que, apesar de pequena, tinha uma sintonia muito grande entre nós.
a gente tinha poucos recursos operacionais e, putz, cada dia a gente tinha que fazer verdadeiros milagres, né, pra dar conta do trabalho. Mas eu posso falar que era muito satisfatório fazer aquilo. Até que um dia o terminal que eu trabalhava foi vendido, eu vi a promoção que estava perto de acontecer e ir por água abaixo, completamente. E o pior, né, que depois de alguns meses demitiram todo mundo da minha área. Eu lembro que na época eu tirei uma semana de férias forçadas e nessa semana eu fui logo chamado para trabalhar em outro terminal. Ia fazer a mesma função e ganhando um pouco a mais. Só que o único problema é que o local de trabalho era muito longe. Eu chegava em casa muito mais tarde, por volta das 9 horas da noite, e tinha que sair de casa bem mais cedo. E minha qualidade de vida era zero, eu já tava ficando de saco cheio daquilo. Eu não cheguei nem a trabalhar um mês, aí pedi minhas contas, né? E foi a partir daí que eu decidi que queria fazer algo próprio, que dependesse somente de mim para dar certo, e comecei a procurar formas de fazer isso pela internet. Lembro que nesse período eu conheci o marketing digital, mais precisamente o marketing de afiliados de produtos digitais, que basicamente é vender um produto de informação que já existe, né, em troca de uma comissão, que geralmente fica em torno de 50% do valor do produto. Na época eu comprei vários cursos na área, alguns bons e a maioria muito ruins. Inclusive nessa época até contraí uma dívida com o banco por investir dinheiro em lugares errados, mas pelo menos valeu o aprendizado. Eu montei alguns projetos interessantes na época. O que fez mais sucesso foi o elaconquista.com. Lá eu dava dica para mulheres solteiras que estavam buscando um relacionamento e eu consegui construir uma audiência fixa de cerca de 1.300 mulheres e vendi alguns produtos relacionados a esse nicho, né? Mas só que não era algo que me dava um tesão de fazer, né? E como eu escrevia muito para alimentar esse projeto e outros blogs, eu vi uma brecha nesse mercado de blogueiros que muitas pessoas tinham blogs, mas elas não escreviam, elas terceirizavam a produção do seu conteúdo. Então aí eu decidi ser redator freelancer. Eu trabalhei como redator por algum tempo e fui percebendo que a maioria dos meus clientes, que eram blogueiros, passaram a ser agências de marketing digital. Eles me contratavam para produzir conteúdo para os seus clientes. Isso aí me acendeu uma luz na cabeça. E nessa mesma época eu conheci hoje quem é o meu mentor, Nathanael Oliveira. Ele tem um programa de formação de consultores em marketing digital chamado Expert em Vendas Online. Lembro que na época era um treinamento não muito barato, né? Foi cerca de R$4.000 e mais um workshop de 2 dias realizado lá em São Paulo. Mas como o conteúdo me interessava muito, eu já estava inserido ali no meio e resolvi arriscar. E bom, posso dizer que esse foi o melhor investimento em conhecimento que fiz desde que comecei a empreender pela internet. Bom, posso dizer que eu estou em constante aprendizado até hoje, né? Pois além do programa de formação em si, todas as semanas a gente se reúne online para aprender novas estratégias e tendências trazidas lá do mercado americano para cá. E com isso meu leque de serviços aumentou muito, né? Eu ainda não sou um consultor em vendas online full time. Eu mesclo com outros freelas operacionais de criação de conteúdo por aí, como é uma coisa que eu também domino, mas estou fazendo essa transição aos poucos. E a maior dificuldade encontrada no momento é a de mudar a cultura e fazer os micro e pequenos empresários entenderem que estar na internet da maneira correta não é só necessário, como também fundamental para a sobrevivência dos seus negócios. Hoje em dia eles só procuram inovar quando a água está no pescoço, né? Eles precisam vender a qualquer custo para sobreviver. Só que nesse estágio é muito complicado tu fazer um trabalho de vendas, porque é um trabalho praticamente de um salva-vidas. Por isso, atualmente, eu venho focando na produção de conteúdos que eu distribuo gratuitamente na internet, onde eu dou algumas dicas e ensino como iniciar as atividades online de uma empresa da maneira correta. Porque aquela velha maneira de anunciar no jornal de classificados, esperar o telefone tocar, está acabando. Isso já não acabou, né? Você citou aí o Nathanael Oliveira, que atualmente é teu mentor. Tem algum outro empreendedor que te inspirou a seguir esse caminho? Bom, como eu havia dito, o Nathanael Oliveira foi um cara que me fez enxergar muita coisa em relação ao que eu faço hoje. Inclusive, ele me mostrou como as empresas brasileiras são carentes no que se refere à presença online, principalmente as micro e pequenas empresas. Outras 2 referências que eu tenho são os americanos Warren Dice, do site digitalmarketer.com, e o Frank Kern. Esses caras são especialistas em automação de marketing e funis de vendas dinâmicos, que é algo que no Brasil praticamente não existe. Eu só vejo empresas que já têm a cultura de internet implantando esses conceitos de vendas online, que inclusive ainda são muito poucas. Mas com a publicidade online ficando cada vez mais cara por conta da natural concorrência, né? Essa vai ser uma tendência que vem aí para os próximos anos. E é nisso que eu estou apostando no meu conhecimento. Bacana que você até citou aí 2 conhecimentos, né, 2 técnicas de vendas online. E até nessa linha, quais são os conhecimentos que você julga necessário para se tornar um bom empreendedor? Bom, basicamente,
Acho que a primeira coisa para empreender, você tem que ter uma ideia. Mas só que uma ideia não te faz um empreendedor. Independente da hora que você queira atuar, acho fundamental ter 3 qualidades básicas. A primeira é o poder de ação, que é fazer as coisas rapidamente, colocar o time em campo e ver o que acontece. Pegar um pequeno pedaço dessa sua ideia e colocar no mercado para ver a aceitação do público e o feedback que você recebe. A segunda qualidade básica que eu tenho, que eu acho que é o correto, é a capacidade de melhorar e mudar de rota quando for necessário. Porque ficar dando murro na ponta de faca não é a melhor solução. Tua ideia pode ser até inovadora, mas se não tiver quem compre, não adianta nada. É necessário adaptar e mudar até chegar a uma solução real para algum problema que as pessoas estejam dispostas a pagar por aquilo. E o terceiro é saber vender. Eu lembro que eu nunca dei tanta importância para vendas, né? Eu achava que, por eu ser muito tímido e introspectivo, eu não conseguiria vender nada. Também tinha aquela imagem de que vendedor tinha que ser chato. Mas o fato é que vender não é ser chato, né? Na verdade é conhecer muito bem o seu produto e melhor ainda, os problemas que ele soluciona. Quando você mostra para alguém que ele tem um problema, faz ele visualizar o quanto esse problema o prejudica, mostra que existe uma solução para aquilo e faz ele sentir-se muito bem sem aquele problema, você tem uma venda praticamente fechada. E claro, ter o conhecimento, mesmo que mínimo, do que quer fazer é fundamental. Se não tivesse conhecimento, tem de ter muita disposição para adquiri-lo, né? Seja com treinamentos, cursos específicos, ou então aprendendo com alguém que já passou pelo mesmo caminho que você está trilhando. O que você consegue notar de resultados obtidos, tanto seus quanto dos teus clientes? Legal. Os maiores resultados que eu venho obtendo agora é poder contribuir com o mercado através do conteúdo que eu disponibilizo para os empresários. Depois que eu comecei a produzir esses conteúdos, os feedbacks têm sido muito animadores. Eu estou construindo uma audiência muito boa e disseminando para aquele pequeno empresário, que é o que mais sente na pele essa crise, porque ele não tem apoio e tem custos muito altos, que sim, é possível ter um cronograma inteligente e previsível de vendas para o seu negócio, sem precisar investir um caminhão de dinheiro para isso. E foi-se o tempo onde apenas grandes marcas dominavam o mercado, né? Com a internet, os negócios locais têm mais alcance, têm mais voz e têm uma participação mais próxima com seus clientes. E eu vejo que essa é a tendência, esse é o futuro, né? E eu vou estudando e aplicando muito para poder ajudar da melhor maneira possível. E eu centralizo todos esses conteúdos que eu produzo lá no meu site e na comunicação com a minha lista de e-mail. Beleza, para finalizar, eu queria saber o que você espera do futuro do teu empreendimento aí, quais são suas metas e objetivos para o futuro. Bom, eu tenho algumas metas bem ambiciosas aí para os próximos anos como consultor. Em números, eu quero atingir a marca de R$150 mil de faturamento até dezembro de 2017 e triplicar esse valor para dezembro de 2008 ou dezembro de 2018. Para isso eu sei que eu tenho muito trabalho para fazer pela frente, né? Principalmente o trabalho de educar o mercado e fazê-los entender que a importância de ter ações de marketing na internet para atrair mais clientes e aumentar o faturamento dos seus negócios. Eu também tenho um projeto engavetado que está na esfera online também, mas é um projeto top secret. Eu não posso revelar muito agora, né? A única coisa que eu posso dizer é que tem a ver com o sudeste da Ásia. Como a gente tinha prometido, estou fazendo algumas perguntas para o Rafael Martins. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, falasse sobre quem é Rafael Martins, no que você atua, no que você trabalha e qual que é a sua formação. Sou Rafael Martins, sou professor da área de comunicação e negócios da faculdade Exanc de Santos. Já dei alguns cursos na faculdade ESPM em São Paulo. Sou formado em relações públicas, sou pós-graduado em marketing estratégico. Sou mestrando na área de comunicação e analiso principalmente identidade, cultura, reputação, né, relacionado a marca e consumo. Na graduação eu sou professor de disciplinas atreladas à comunicação organizacional, marketing e também ao empreendedorismo. Dou aula em alguns MBAs, tive a oportunidade de estudar o marketing, né, em Boston, na Universidade de Harvard, e fazer um curso no MIT também. Não foi que nem a Bel Pass, né? Eu costumo brincar, o meu curso durou só uma semana mesmo. E eu fui até lá para aprender o que a gente aprende aqui dentro de marketing, e a principal mensagem que é: você tem que entender de pessoas.
mas foi mais interessante, eu costumo falar da minha vivência, apesar de ser muito novo, que quanto mais a gente observa os outros, entende ser humano, a gente vai se sentir ignorante, e que essa ignorância é que tem que ter uma força motriz. A gente não tem que seguir os gurus, a gente tem que se sentir ignorante, porque quando você se sente ignorante, né, você vai correr atrás de alguma forma desse conteúdo que você ignora, passar a conhecer, né? A gente costuma falar que o princípio da vida é a gente não ter a resposta para tudo. O que move a gente não são as respostas, são as perguntas. Quando você não tem mais pergunta para a vida, daí a gente começa a ter a crise existencial. Então as perguntas é o que tiram a gente da função de mero produtor ou reprodutor para indivíduo pensante, e não uma habilidade que nem o Pavlov dizia, né? Uma habilidade condicionada. Eu faço alguma coisa, eu tenho que dar aquele determinada resposta. Costumo convidar o pessoal, não a me seguir nem nada, mas buscar referências de pessoas. Alguém se intitulou guru de alguma coisa, lançou um livro, guia definitivo, foge disso. Vai estudar pessoas, vai viver, vai fazer uma viagem para um lugar interessante, vai conhecer outros lugares. Esse vai ser o maior aprendizado, né? Ler sobre antropologia, sociologia, filosofia, parar numa rua movimentada, observar o que as pessoas estão fazendo, ver por que as pessoas comentam alguma coisa ou não dentro de um estabelecimento, chegar em um determinado lugar e questionar, se eu fosse dono, o que eu faria diferente? Esse é o pensamento empreendedor, e não ser escravo de um estilo de vida que nada mais faz do que obriga a gente a produzir sem parar o tempo inteiro em torno de um lifestyle perfeito. Eu queria saber qual é a tua visão sobre o avanço do empreendedorismo fora das escolas formais, que nem Sebrae, universidades, o ensino do empreendedorismo em grupos de internet, que nem geração de valor, onde muitas vezes o que é dado ênfase na motivação do empreendedor. Você acha que é positivo, mesmo que eles não passem as mesmas bases acadêmicas de um curso mais formal? Bem, o empreendedorismo fora de escola formal, né, por exemplo, com muitas iniciativas de alguns grupos independentes, tem surgido ultimamente muitas empresas específicas em atender a formação para empreendedorismo. Enfim, existe um empreendedorismo em cima do empreendedorismo, né? Está se tornando um grande negócio você investir na formação de empreendedores, né? Tanto para você eu costumo fazer uma crítica, né? Muita gente vem aproveitando essa onda do empreendedorismo como um grande gancho para se promover pessoalmente. Então a gente vê muitas pessoas se auto-intitulando como gurus do empreendedorismo, fazendo guias definitivos, 5 dicas para o sucesso, como se fosse uma receita de bolo ter um empreendimento de sucesso, né? E o sucesso por si mesmo é muito relativo. A gente vê pessoas que têm, considerando uma empresa de 1, 2, 3 anos de mercado como uma grande empresa de sucesso. Podemos falar hoje, por exemplo, que o Nubank, né? Ou que até mesmo o Uber são empreendimentos de sucesso? Ainda não, porque eles ainda não estão com uma estabilidade de reputação de marca tão firme quanto outras empresas que praticamente têm um sucesso, que a gente pode citar aí a própria questão da Apple, da Coca-Cola. A Coca-Cola, por exemplo, pode aparecer até um rato dentro da Coca-Cola que não abala tanto a reputação, mas se isso acontecer com mais frequência pode vir a ocorrer. Essas empresas novas, principalmente as startups que vêm surgindo, elas estão dando certo no primeiro, no segundo, no terceiro ano? Sim, mas a gente precisa de um tempo de acompanhamento de evolução de mercado para ver se a proposta de valor dela continua válida com o passar do tempo e como ela evolui com o passar do tempo a sua proposta de valor, porque o público vai mudando, as expectativas vão mudando, a problemática em si do segmento vai evoluindo, vão ganhando novas formas, né? Quanto aos grupos de internet, né, a gente vê cada vez mais surgindo grupos, sites, páginas, até mesmo como se fossem igrejas do empreendedorismo, né, onde vende isso como um verdadeiro estilo de vida. E isso é uma coisa que muito me preocupa, porque o principal objetivo do empreendedorismo não é ser um estilo de vida, é você ter um empreendimento. E quando você coloca todo a sua expectativa de vida em cima de um negócio, você está vivendo para trabalhar, né? De ser escravo de uma consciência de que você tem que trabalhar, se dedicar dia e noite para alguma coisa que vai te dar dinheiro, né? Mas a gente tem a questão do empreendedorismo social também aí por trás.
mas mesmo assim a gente acaba se tornando escravo de um negócio. Então a gente não tem o empreendedorismo, o empreendimento como um fim. A gente acaba tornando o empreendimento o fim e não um meio de se conseguir alguma coisa, né? E a gente vê que a gente está confundindo a questão da autoajuda, né? Como se fosse um combate à depressão, um remédio para as mazelas da sociedade, da anomia social, o fato de empreender. E, na verdade, a gente empreende como meio de conseguir renda ou de resolução de um problema, mas não um problema nosso. O empreendimento é baseado em resolver um problema do público. A gente não pode empreender porque eu estou com tempo ocioso, empreender porque eu quero ganhar dinheiro, empreender para resolver um problema meu de anomia. Eu preciso pensar que o meu empreendimento, o foco é sempre o meu público. E então não adianta a gente criar um empreendedorismo como um estilo de vida nosso, sendo que o objetivo é o próximo, é o público-alvo do empreendimento, e não o empreendedor em si. O que você considera que deva ser ensinado tecnicamente para um aluno de empreendedorismo? O que é essencial ser ensinado para um aluno de empreendedorismo? Eu acho que da parte técnica do que se deve ensinar para um aluno sobre empreendedorismo, o mais importante não é um plano de negócios, não é um canvas, não é como investir, onde buscar um investidor. Tudo isso é muito operacional de uma parte posterior de algo que vem numa sequência. E sequência do quê? Da base. A base do empreendedorismo é você identificar oportunidades, identificar problemas em diferentes grupos populacionais, em diferentes comportamentos. O mais importante que eu acho que se deve ensinar é como você pesquisar. Se você consegue pesquisar, analisar esses dados e ter uma visão crítica do que pode inserir de novo em um determinado mercado, é o que vai fazer a real diferença no empreendedorismo. Se eu vou pensar lá naquele exemplo prático, como eu vou vender guarda-chuva no deserto? Primeiro você precisa ver se vende guarda-chuva, quem é que está no deserto, o que a pessoa do deserto reclama, que às vezes ela não está achando ruim o sol, às vezes o problema dela é com o pé, e a gente está querendo vender sombrinha para ela no deserto, sendo que esse não é um problema. Mas eu posso utilizar o marketing para ela perceber esse problema. Daí a gente vai ter um problema na definição de marketing, que é a gente fazer o controle e geração de demandas e não criar mais problema na vida das pessoas. Quanto à questão teórica, né, que é as bases acadêmicas do empreendedorismo, é algo que não é muito novo. A gente adora criar um termo novo para coisas antigas. Isso é muito comum, é uma forma de inovar dentro da própria inovação. Mas é positivo por um lado? Porque cada vez mais pessoas vêm descobrindo oportunidades de negócios no mundo que vive situações de crise, que vem cada vez mais sendo abordado por um capitalismo, um neoliberalismo mais agressivo, onde te obriga a viver, a consumir, a gastar, pelo simples fato de fazer isso por uma determinação, né? Só que, infelizmente, quando a gente aprende a fazer alguma coisa sem entender o porquê, que é o que a gente fala de teoria, de base acadêmica, a gente é um mero repetidor da fórmula de sucesso do Steve Jobs, que talvez não seja a mesma fórmula hoje em dia, e a fórmula dele não era das coisas mais originais também. Mas a gente vira uma sociedade onde o principal benefício é reproduzir fórmulas que funcionam, e você não tem um questionamento. Por que será que isso funciona? Será que ainda funciona? Será que no meu caso funciona? A gente perde o questionamento embasado, que é o que a gente fala de base acadêmica, né? O princípio científico de fazer teses, né? A gente fala que toda tese, todo conhecimento científico, ele precisa ser possível de ser falseável, ou seja, de você poder questionar. Se é alguma coisa que você não pode questionar, não é ciência, é um dogma, que é uma verdade indiscutível, e isso a gente sabe que faz parte de outras instituições, e não da academia, não da ciência. Agora uma pergunta um pouco mais abrangente, né? Um pouco mais sobre economia, enfim. Você considera, uma opinião particular aí, você considera que no atual cenário econômico do Brasil, investir no empreendimento próprio é uma boa opção? É um caminho a se seguir? No nosso atual cenário econômico, né, que a gente vive hoje no país, realmente, sem dúvida, é uma das melhores opções que a gente tem é empreender. Só que nem todo indivíduo é empreendedor e nem todo indivíduo precisa ser empreendedor, né? A gente precisa ter a força de produção para o empreendimento de alguém, a gente precisa ter as pessoas que vão trabalhar no empreendimento de alguém, a gente precisa ter pessoas que vão dar consultoria, vão dar assessoria, vão pensar para alguém que pensou no empreendimento.
A gente vive como se o empreendimento fosse a nova palavra-chave do sucesso, da liderança, né, da criatividade. Mas empreendimento é uma característica, né, o empreendedorismo, que não é comum a todo mundo, tem como se desenvolver, que nem o canto, né, que nem tocar um instrumento, como desenhar. Tem, mas nem todo mundo vai ter essa habilidade. Não é porque a pessoa não tem habilidade empreendedora que ela é uma pessoa inferior a quem tem uma habilidade empreendedora. E nem sinal de que ela vai ser feliz ou menos feliz que a outra pessoa. Como você falou agora no começo, você tem uma certa vivência fora do Brasil também, né, em cursos de graduação, de formação sua, enfim. Você vê muitas diferenças positivas e negativas entre o cenário do empreendedorismo no Brasil e no exterior? O empreendedorismo no Brasil tem uma característica muito positiva em relação ao restante do mundo. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos em Boston, em Chicago, inclusive na própria Harvard, e eu vi o quê? Os empreendedores ao redor do mundo, eles são muito focados numa visão mais gerencial, enquanto no Brasil a gente vai muito pelo apelo criativo. Só que, infelizmente, no Brasil, a gente tem um modelo de consumir modelos, né? De absorver sistemas. Então, por exemplo, modelo de negócios baseado em Canvas, é muito legal, mas tem gente que vai pensar dentro do Canvas, enquanto o processo deveria você pensar e depois levar seu pensamento para o Canvas. A gente acaba eliminando nossa criatividade, engessando ela dentro de sistemas, de metodologias, 5 passos para o sucesso, né? 5 pontos que devem ser pensados em determinada ordem para empreender. E esse jeitinho brasileiro que a gente tem de encontrar oportunidade em diferentes coisas, é o que o mundo inteiro adora. Tanto que a gente tem os publicitários mais premiados, as agências mais premiadas no mundo. Só que a gente não pode vender e nem perder isso para sistemas pré-moldados de pensamento, modelos de como ser criativo. Você acredita que com a formação adequada, com um preparo técnico adequado, qualquer pessoa pode se tornar um bom empreendedor? Ou é preciso de algum talento natural, alguma visão, uma sensibilidade mais apurada para analisar os problemas, enfim? Você acha que grande parte é a formação técnica ou é preciso de algum talento, algum preparo específico que não seja só técnico? Talento natural é uma coisa que tecnicamente não existe, né? Ou alguma coisa natural porque ela veio da natureza, ou cultural porque foi modificado da natureza, né? Então a gente tem que entender assim que o espírito empreendedor não é um talento natural, é algo que pode ser desenvolvido. Assim como a própria fala. Falar não é um talento natural, é algo que é aprendido. Os sons que a gente vai emitir, o contexto, o que eles vão significar, tudo isso é cultural, não é natural. Então eu posso dizer que o empreender, né, o empreendedorismo é um talento cultural. Ele pode ser aprendido. Algumas pessoas vão ter mais aptidão por uma questão biológica, de raciocínio analítico, de vivência de vida, de experiências passadas, de observação, de ter mais concentração, mas isso não é uma regra. Ele pode ser estimulado? Pode. Alguém já nasce empreendedor desde criança? Não. A gente pode nascer até de certo ponto criativo, mas empreendedor eu estou falando de gestão, não de estilo de vida. Infelizmente o que a gente vê é muita gente encarando o quê? O empreendedorismo como estilo de vida. Eu sou surfista, eu sou skatista. Qual é o seu estilo de vida? Eu sou empreendedor. Empreendedor, ninguém fala assim, né? Qual é o seu estilo de vida? Eu sou empregado, né? Porque a gente sempre acha que isso é uma finalidade. Eu volto a dizer, o empreendedorismo é um meio de se conseguir algo e não é a finalidade em si. Você pergunta para o empreendedor, por que você é empreendedor? Para quê? Qual que é a utilidade de ser empreendedor? Poucos vão conseguir responder essa dúvida. Você acredita que uma pessoa possa ser um bom educador, possa passar bons conhecimentos na área de empreendedorismo sem ter uma vivência prática, sem ter empreendido? Você acha que é possível isso, a pessoa ser um bom formador, sem ser um empreendedor de sucesso, sem ter um histórico de renome, enfim? Quanto um educador não ter vivência prática no empreendedorismo, eu posso dar um exemplo. Para você estudar um organismo vivo, né?
por exemplo, eu quero estudar o aspecto biológico do ser humano, você não precisa ter morrido para saber como a morte funciona, né? Você não precisa ser uma mulher para entender como o organismo de uma mulher funciona. Você não precisa ser um indígena para estudar a antropologia cultural do índio. Você estando de fora, né, que é o papel do educador, é ter uma visão científica, entender as experiências dos outros para conseguir criar formas de conseguir identificar não padrões, né, mas de criar teses a partir de uma observação. Todo cientista, todo educador, ele é preparado para fazer o quê? Qual é o objetivo dele? É conhecer de tudo e passar esse conhecimento? Não. Ele precisa ver o que está acontecendo e ter uma habilidade de replicar esse conteúdo a outros. Só que a gente vê, infelizmente, na área de empreendedorismo, muita gente que quer dar formação em empreendedorismo, que não é nem empreendedor, e que às vezes não é um sinal que ele vai ser um bom educador, e educadores que não entendem nada de empreendedorismo. Então você pode educar para o empreendedorismo sem necessariamente ter empreendido, mas conhecendo o aspecto da experiência dos outros. Como educador, a gente tem que despertar o interesse dos outros, não ser o dominador de um assunto. Se for assim, ninguém vai ensinar empreendedorismo, porque todo empreendimento vão ter seus aspectos negativos, vão ter seus erros. Quem já empreendeu e errou não pode ensinar nada? Não, ao contrário, esse é o que pode ensinar porque ele vivenciou, mas ele precisa ter a habilidade de conseguir sair da sua própria situação e enxergar o porquê errou. Quando a gente está de fora, é muito mais fácil a gente estudar alguma coisa. Um dos métodos científicos que é mais utilizado, né, na academia é você conseguir fazer o estudo de caso, que é olhar, identificar o porquê que aconteceu, o que poderia ter sido feito diferente, por que deu certo, por que deu errado, quais são as variáveis ali. Daí você vai precisar pesquisar. E para pesquisar você precisa entender de uma outra pessoa que às vezes nem ela se entende. O médico, o que ele faz? Mesmo sem estar doente, ele prescreve qual é a cura da doença do outro. Então só pode prescrever remédio para câncer quem teve câncer? Não, quem estuda o câncer não precisa ter tido câncer para conseguir prescrever um remédio. Eu vejo muitas vezes a gente sendo escravo do empreendedorismo, né? Hoje só é feliz quem é empreendedor, né? Como se ser trabalhador fosse uma coisa ruim. Só que o empreendedorismo é uma grande armadilha por um lado capitalista, porque o empreendedor ele ganha de acordo com o que ele produz. Então, tecnicamente, ele nunca pode ter folga. A gente volta aí até para uma discussão do princípio da mais-valia, né? Onde o empreendedor é escravo de si mesmo. A gente vê aí o exemplo, né? O Uber, o cara é dono do próprio negócio, mas quando esse cara vai poder tirar férias? Nunca! Ele vai ter que trabalhar e mesmo assim a vida dele vai ser baseada numa produção, ele só recebe baseado numa produção. E muitas vezes a entrega que a gente faz no ambiente de trabalho precisa ser pensado também a questão do ócio. Domênico de Masi falava do ócio criativo, né? E todo mundo zombava ele. Hoje a gente vê nas grandes corporações não querendo mais o perfil de empreendedor, mas querendo alguém que saiba ter uma vida. Porque hoje você tem uma vida, você consegue ter mais vivência fora do seu negócio e enxergar os problemas de outras pessoas. Por isso que grandes, né, executivos tiram anos sabáticos para conhecer outras culturas, para fazer um curso de algo relacionado à arte, né, algum esporte, para você ter aquela vivência. Mais importante que a gente entender de negócios, empreendedorismo, é a gente entender de pessoas. Só que entender de pessoas parece que virou alguma coisa muito política ou muito cafona. E isso me preocupa a longo prazo, que a gente está formando uma legião de escravos do trabalho com o nome bonitinho do empreendedorismo e vendendo isso sobre um estilo de vida de algo que a gente vai ser, olha, você ganha o quanto você produz, né? Ser escravo da meritocracia da produção. A gente vive aí um renascimento de uma era pós-industrial, né, das linhas de produção, só que agora com uma produção focada na autonomia, mas que é uma de certa forma uma escravidão aí a serviço da mais-valia. Bom, seguindo a linha do que a gente vem fazendo então, né, quando estamos só nós dois ou algum convidado que não seja entrevista com político, vamos fazer aquela rodadinha de indicações. Eu vou mudar um pouquinho hoje, porque geralmente indico série, mas
eu fui relembrado desse livro recentemente, que eu comecei a ler e ainda não terminei, parei, na verdade, no meio, que é um livro que chama Her Pep. É um livro sobre o Pep Guardiola, né? Pra quem não sabe, o Guardiola foi um meio-campo, um excelente jogador e se tornou técnico recentemente, foi campeão com o Barcelona, com o Bayern de Munique, e agora está treinando o Manchester City. E esse livro ele conta a chegada dele na Alemanha, então quando ele começou a treinar o Bayern de Munique. É bem interessante assim como mostra o interesse dele pelo futebol, o paralelo que ele faz. Tem uma passagem dele com o Kasparov que é bem interessante e tal. O livro ele só tem edições em espanhol e em alemão, tá? Pelo menos na época que eu vi. Não sei se hoje já tem em português. Espanhol acho que dá pra... Ainda mais se você for ler digital. Eu não leio nada físico, eu só leio digital. Então no digital os readers lá tem até uma coisinha que você clica na palavra e ele traduz pro idioma que você quer. Então dá pra você entender bastante palavras e as que não dão você consegue traduzir. Então o livro chama Her Pep. O autor é Marty Perarnau, acho que é assim que chama, não sei exatamente a pronúncia do cara, mas a história desse cara é interessantíssima. Quem gosta de esporte e até para quem não gosta, para entender um pouco da cabeça de um estrategista, de um cara que pensa e de um cara que é extremamente apaixonado pelo que ele faz, independente de ser futebol ou não, você consegue enxergar no Guardiola um cara que vive muito a profissão dele, vive de uma forma muito intensa, então vale muito a pena. Lá tem na maioria das livrarias digitais tem, na Google tá custando R$22,75. Vai lá. Eu prometo que na semana que vem, no próximo podcast, eu vou preparar alguma indicação antes, porque eu sempre fico na mão aí, eu esqueço as coisas que eu tenho acompanhado durante a semana. Eu juro que a gente lê bastante sobre política, eu leio bastante sobre política também, ouço bastante coisa, vejo bastante coisa, não só sobre política, mas sobre várias coisas. Mas um que eu lembrei que eu ouvi, até compartilhei hoje porque eu ouvi a última parte hoje, foi o Anticast 257, novamente aqui indicando o Anticast, mas esse ficou com um conteúdo bem legal e bem diferente do que é apresentado normalmente nos programas sobre esse assunto, né? Fizeram um Anticast sobre a PEC 241, agora a PEC 55 que está passando no Senado, e eles pegaram relato de um pai de uma aluna que está em uma ocupação, ele falando sobre o que está acontecendo lá, como é para ele a sensação de ter... não sei se é a sensação, né? Mas do lado dele de ter a filha participando disso. E eles pegaram opiniões de várias pessoas também sobre a reforma da educação, eles debatem um pouco sobre isso. Eu achei que foi muito completo, foi de longe assim uma das melhores análises que eu já vi fazerem dessa PEC e do lance das ocupações no Paraná. Então eu queria indicar esse Anticast aí 257. E, bom, enfim, acho que é isso. Beleza, valeu.